Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a gente está muito feliz. E eu queria começar falando um pouquinho do que Deus está fazendo aqui na nossa vida. A gente tentou fazer um vídeo com alguns testemunhos, mas não deu certo. Não conseguimos produzi-lo a tempo. Mas então eu vou compartilhar algumas coisas que eu tenho ouvido ao longo desses últimos anos, especialmente desse último ano, né? Do ano passado, esse ano. Pessoas, por exemplo, nos procuraram e falaram assim: Alex, há muito tempo a gente está desanimado com a igreja. Tem muito tempo que a gente não fica feliz de acordar pelo domingo de manhã para ir para uma igreja. E, sabe, a gente estava relutando, mas eu quero compartilhar que Deus devolveu para nós o primeiro amor, não apenas por igreja, mas no relacionamento com Deus. Tem um cara do meu grupo pequeno, do meu grude, que ele falou isso. Ele falou: eu nunca vivi um relacionamento com Deus tão incrível, igual eu estou vivendo agora. Uma pessoa que cresceu na igreja, desde pequeno, estava lá na igreja. E ele fala: olha, eu nunca vivi um relacionamento com Deus como eu estou vivendo agora. Posso compartilhar de pessoas que, por exemplo, falaram: olha, a gente estava procurando uma igreja para os nossos filhos. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que, na verdade, eu precisava da igreja. Cara, então são coisas como essas que estão nos entusiasmando. O que Jesus está fazendo no nosso meio. A alegria de poder servi-lo, conhecê-lo mais e saber mais sobre o Evangelho. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu queria, hoje não é bem uma pregação, tá bom? Apesar que não tem como não abrir a Bíblia, é impossível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão, tudo que Deus tem colocado no nosso coração. Não apenas para esse ano, mas para o ano que vem, coisas muito, muito especiais Deus está fazendo no nosso meio. E a gente quer compartilhar com vocês o que é a Igreja Nova na Capital, quem é a Igreja Nova Capital e onde nós queremos chegar, onde cremos, para onde cremos que Deus está nos levando. Ok? Pessoal, eu tenho uma mácula na minha caminhada com Deus. E olha só, eu vou falar uma coisa. Eu conhecia Jesus, eu cresci na igreja. Com 13 anos, eu descobri que eu era um pecador. Eu achava que eu era santo. Eu cresci na igreja achando que eu arrasava, achando que eu era o cara. Até que, com 13 anos de idade, ali no começo da minha adolescência, eu falei: eu preciso de um Salvador, eu estou perdido. Eu entreguei minha vida a Jesus. Entreguei minha vida a Jesus e foi uma decisão. Eu falo isso, Deus foi muito gracioso comigo. Porque além da minha conversão ter acontecido relativamente cedo, a graça de Deus me sustentou. Eu nunca me desviei. Sabe essa história? Me desviei dos caminhos. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por Jesus. E desde os meus 13 anos, eu tinha uma convicção. Cara, eu quero viver para Cristo. Com isso, gente, não significa que eu não machuquei pessoas, que eu pequei demais na minha vida. Mas eu tive uma convicção. Eu quero viver para Cristo. E isso foi uma coisa muito forte, muito séria. Eu sempre, desde os meus 13 anos, eu era capaz de abrir mão de qualquer coisa por Cristo. Eu não trocava Jesus por nada. E até hoje eu não troco Jesus por nada na minha vida. E foi algo muito forte, muito intenso e muito real. Mas eu tive uma mácula. Tem algo que, quando eu olho para trás, eu fecho os olhos e falo: talvez essa tenha sido a pior coisa. Quando se fala da minha caminhada cristã, nada é pior do que uma coisa. Gente, eu falei muito pouco de Jesus. Eu não falava de Jesus para os meus amigos. Isso é quase que uma incoerência. É esquisito uma pessoa amar tanto a Cristo, viver tanto para Cristo, mas falar tão pouco de Jesus. E quando eu falo falar de Jesus, presta atenção, eu estava em todos os movimentos de evangelismo da igreja, todos. Mas eu chegava na escola, era um cara legal, era uma pessoa simpática, mas quando alguém levantava um problema, eu não falava de Jesus.
eu tinha medo de levar meus amigos para a igreja. Eu tinha um pouco de vergonha. Sabe por quê? Porque eu cresci num ambiente de muita religiosidade. Então, parecia assim que os meus amigos da escola, se eles chegassem na igreja, eles iam falar, só tem maluco aqui, que linguajar esquisito é esse? Manto para lá, manto para cá. E varão de fogo, que negócio é esse? E eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu achava um ambiente que não ia dar match, entendeu? Eu falei, cara... E eu, infelizmente, cara, se tem uma coisa que eu queria voltar atrás, é para poder falar de Cristo, falar do Evangelho para os meus amigos. Eu falei muito pouco. E isso aconteceu por causa desse ambiente. A igreja falava, olha, vocês têm que se separar do mundo. Legal, bom. Entretanto, eu me separei tanto que quase fiquei num monastério, entendeu? Vivia no mundo, mas eu não posso me relacionar. Eu não tenho amigos da minha escola. Gente, eu estudava numa escola com mais de 15 turmas, de 50 alunos. Eu fui o orador no meu ensino médio. Quantos amigos sobraram? Nenhum, porque eu não me aproximei deles. Vocês estão entendendo? Gente, isso dói meu coração falar isso para vocês. Porque eu queria ter falado de Jesus para os meus amigos. E eu percebi que isso tem um pouco dessa responsabilidade. Em primeiro lugar, a responsabilidade é minha. Mas foi por causa da igreja onde eu cresci. A igreja onde eu cresci fazia esse dualismo, o santo e o profano, e você não pode... Isso aqui é santo, o seu trabalho é secular, sua escola é secular, e tudo é secular. Aqui, estar na presença do Senhor, isso é sagrado. O que você faz fora da igreja é secular. O que você faz dentro da igreja é sagrado. E, gente, isso fez um mal danado para mim. E quando eu fui para o seminário, eu descobri, só no seminário que eu descobri, olha o tanto de oportunidade que eu perdi, só no seminário. E tem uma outra coisa que eu aprendi no seminário. A minha conversão foi real aos 13 anos. Mas se você me perguntasse assim, ó, o que é o Evangelho? Sabe o que eu falaria? É o amor de Jesus, ponto. Eu não sabia pregar o Evangelho. Gente, eu li a Bíblia, eu estava gente, mais uma vez, em todos os cultos da igreja. Eu estava em EBD, eu estava em congresso, eu estava em acampamento. E para mim, eu falo isso com vergonha. Se você perguntasse para mim, com mais de 20 anos, o que é o Evangelho? Eu só ia falar, Jesus morreu na cruz. Gente, o Evangelho é uma história de criação de Deus, é a história do pecado entrando no mundo, e é a história de nós necessitando de um Salvador. Sem pecado, Jesus se torna desnecessário. Eu não sabia pregar o Evangelho. Gente, e eu entendi então duas coisas muito importantes no seminário. Primeiro, Deus está em missão. Tudo, desde a criação, Deus está empenhado em uma missão. E sabe qual é a missão de Deus? Eu não estou falando do homem, tá? Estou falando de Deus. Sabe qual é a missão de Deus? Restaurar todas as coisas manchadas pelo pecado. E Deus está empenhado nisso. E sabe o que ele fez? Ele dividiu a missão dele com a gente. E eu não vivi de coração a missão de Deus na minha adolescência. Minha missão era ir para a igreja. Percebe como são coisas diferentes? A missão de Deus é restaurar todas as coisas. Olha o ministério de Jesus. Jesus estava no meio das prostitutas. Jesus estava no meio dos maiores pecadores. Jesus estava lá. Fazendo o quê? Levando o evangelho e na missão de restaurar todas as coisas. E eu entendi essas coisas. Deus está em missão e Deus me convidou, nos convidou a viver em missão. E é por isso que a missão dessa igreja é a missão que Deus deixou para a gente. Nós existimos para fazer discípulos de Jesus. Nós existimos para isso. Essa igreja existe para isso. E vou te falar mais. Eu existo para isso. A razão da minha vida, ao acordar pela manhã, não é ir para o meu trabalho, não é cuidar da minha família. Todas essas coisas são apenas um coletivo de tarefas e de responsabilidades que eu tenho
para cumprir um único objetivo: fazer discípulos. A minha vida se resume a fazer discípulos. E o que é um verdadeiro discípulo de Jesus? É aquele que tem seu deleite em Cristo, é aquele que é transformado por Cristo e é aquele que proclama o evangelho de Cristo. É isso que nós queremos e é isso que nós fazemos. E essa igreja existe para isso, tem muito clara. Essa igreja tem essa missão de maneira clara. E existem 3 pontos inegociáveis para nós alcançarmos as pessoas. E quando eu vim para cá, quando eu vim para Brasília, e aí deixa eu contar rapidamente, eu então me converti aos 13 anos. Com 21 anos eu fui para o seminário. Lá no seminário, Deus me deu um chacoalhão teológico, eu aprendi sobre o evangelho, aprendi coisas imprescindíveis. Lá no seminário, eu casei com a mina mais gata do mundo, ok? Uma paulistinha. E depois de casar, depois de trabalhar em algumas igrejas, eu decidi, junto com a Thalita, junto com a minha família, voltar e começar uma igreja aqui em Brasília. Agora, presta atenção. Essa igreja tem algo muito... Tem isso claro. Nós queremos alcançar pessoas. A gente não está aqui para fazer culto. Culto bem feito, culto legal. A gente está aqui e o culto é apenas uma parte da nossa missão. A gente quer fazer discípulos. A gente quer alcançar os nossos amigos. A gente existe para que os nossos familiares e amigos que não conhecem a Jesus conheçam através dessa igreja. Entende? E nós pregamos o verdadeiro evangelho. Por isso, existem 3 pontos imprescindíveis nessa igreja. Essa é uma igreja bíblica, contemporânea e simples. E o que isso significa? Eu vou explicar um a um. Sabe o que é uma igreja bíblica? Não é apenas uma igreja que usa a Bíblia. Toda igreja lê a Bíblia. Toda igreja lê a Bíblia. Igrejas evangélicas, não evangélicas, elas utilizam a Bíblia e elas, teoricamente, são bíblicas. Por quê? Porque utilizam a Bíblia? Sim ou não. Quando a gente fala que nós somos uma igreja bíblica, quero explicar para vocês o que significa isso. Sabe qual é um dos feedbacks mais incríveis que eu ouvi das pessoas ao longo desses anos? Enquanto nós estávamos plantando essa igreja, muitas pessoas me procuraram e disseram: eu nunca ouvi o evangelho da maneira como ele é pregado aqui. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que cresceram em uma igreja e não conhecem o verdadeiro evangelho. E para você fazer uma separação entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho é muito simples. Entre numa igreja e faça a seguinte pergunta: quem foi exaltado ao final desse culto? Eu ou Jesus? Essa é uma pergunta extremamente importante para você identificar o que é uma igreja realmente bíblica, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, uma igreja centrada em Jesus. Porque você vai em muitos cultos, em muitas igrejas, e talvez você saia de lá com um ego extremamente inflado. Eu sou importante, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Sendo que o evangelho fala algo diferente disso. O evangelho fala: você não presta, você é um pecador. Apesar disso, Jesus é tão incrível que amou um pecador como você. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a diferença de uma igreja bíblica e não bíblica. Se você sai da igreja, se você sai do culto de uma igreja com o ego inflado, achando que você é a pessoa mais especial do mundo, essa igreja não é centrada em Jesus. Essa igreja é centrada no homem. Mas se você sai de lá pensando: eu sou amado apesar de quem eu sou realmente amado apesar dos meus pecados, isso significa que você entrou em uma igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho. E é por isso que repetimos com tanta frequência a seguinte frase: a nossa vida não é sobre nós. Não é sobre mim. Não é sobre a minha felicidade. Não é sobre o meu prazer. É sobre Cristo, é sobre a felicidade de Deus, é sobre o prazer de Deus, é sobre a glória de Deus.
e não sobre mim. Isso é uma igreja bíblica centrada em Jesus. Por isso eu fico muito feliz quando pessoas falam: olha, eu nunca escutei o evangelho dessa maneira. Eu fico feliz porque significa que nós estamos indo no caminho certo. Agora, nós não somos uma igreja de oba-oba. Nós levamos a sério a nossa missão. Nós queremos fazer discípulos. E a gente quer sim, a gente quer ser uma igreja que acolhe as pessoas. A gente quer ser uma igreja que todas as pessoas são amadas, acolhidas. A gente deseja isso, que toda pessoa que chegar aqui pela primeira ou pela milésima vez, ela se sinta acolhida e amada. Ao mesmo tempo, nunca abriremos mão de pregar o verdadeiro evangelho. Alex, mas às vezes o evangelho ofende, é verdade. Vou te contar uma coisa. Já aconteceu 2 vezes de pessoas, ao final do culto, falar: cara, essa mensagem não foi legal. E eu falar, perguntar por quê? Por que não foi legal? Não, cara, você foi muito duro. Você foi muito duro, você tem que botar as pessoas mais para cima. Esse foi um feedback positivo. Em que sentido? Gente, a gente entende, o Billy Graham, ele falava: olha, o evangelho, ele não patrocina você, o evangelho, ele mata você. Jesus nos convida a matar o nosso eu. Jesus nos convida a morrer para nós mesmos. Jesus falou que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Esse é o verdadeiro evangelho. É aquele que nos mata. É aquele que mata o nosso eu. É aquele que nos faz morrer. Esse é o verdadeiro evangelho. A gente não está aqui para colocar as pessoas para cima com a mensagem. A gente está aqui para que o evangelho transforme a nossa vida. E quando a gente conhece a Cristo, a nossa vida é transformada. E aí sim a gente vai experimentar algo que nada, nenhuma palavra de autoajuda, nenhuma palavra de autoafirmação, nenhuma palavra que encha o meu ou o seu ego são melhores do que compreender as boas novas do verdadeiro evangelho. Steve Andrews, ele disse assim: imagine uma igreja onde o único escândalo seja o evangelho. Essa é a nossa igreja. A gente quer que a única coisa que escandalize as pessoas seja a pregação do evangelho. Agora, se você foi escandalizado por uma recepção mal feita, porque alguém te tratou mal, isso nós precisamos e queremos corrigir. Se você tem uma estratégia onde a gente pode acolher e amar mais ainda as pessoas, nos comunique, porque a gente quer acolher, a gente quer amar, mas nunca abriremos mão de pregar o verdadeiro evangelho. Isso sim é ser uma igreja bíblica. Nós também somos uma igreja contemporânea. O que isso significa? Gente, nós queremos fazer de tudo para que qualquer pessoa que entrar aqui entenda o evangelho. Isso é uma igreja contemporânea. Queremos fazer de tudo para que as barreiras da religião caiam. Nós queremos acabar com a religiosidade. Nós queremos acabar com isso. E tudo o que fazemos aqui é palco para que as pessoas conheçam a Jesus e conheçam o evangelho. Nós queremos nos utilizar de uma linguagem acessível. E nós queremos fazer de tudo para que as pessoas entendam Jesus. Você já percebeu uma coisa? Se você já veio no nosso culto antes, você já participou de algum culto aqui dessa igreja, você vai ver que nós quase nunca falamos sobre contribuição financeira. Talvez você pergunte, por quê? Porque a gente quer alcançar as pessoas. A gente quer falar de Jesus para as pessoas, a gente quer acolher as pessoas. A gente não precisa falar de contribuição financeira num culto público onde todas as pessoas são bem-vindas. Imagina, você está com problemas financeiros na sua casa. Imagine que você tenha que pagar contas na sua casa. Aí vão alguns visitantes. Você vai tratar desses assuntos naquele momento onde os visitantes estão presentes? Não. É mais ou menos assim. Porque a gente quer receber as pessoas, a gente quer amar as pessoas, a gente quer acolher as pessoas. Agora, presta atenção, a gente não abre mão da essência.
A gente quer pregar a Bíblia, a gente quer proclamar Jesus, a gente quer cultuar a Jesus, a gente quer se reunir para esse culto público. Se a Bíblia manda a gente se reunir, a gente vai se reunir. Se a Bíblia manda a gente estudar a Bíblia, a gente vai estudar a Bíblia. Se a Bíblia manda a gente orar, louvar, a gente vai fazer isso. Se a Bíblia manda a gente contribuir, a gente vai fazer isso. Se a Bíblia manda a gente pegar os nossos bens e dar para que o reino de Deus seja expandido e proclamado, nós faremos isso. A essência a gente não abre mão, mas o formato é contemporâneo. A gente quer fazer de uma forma a acolher os de fora. Tudo que essa igreja faz é pensando nos não alcançados. Não abrimos mão da essência, mas não menosprezamos a forma. A forma, ela é muito importante. Queremos ser uma igreja para trazer os nossos amigos. Isso foi um testemunho incrível que eu recebi, que nós recebemos, que nós ouvimos de um membro dessa igreja. Ele falou: cara, eu me sinto muito à vontade de levar meus amigos na igreja. Como isso é maravilhoso! Significa que nós estamos caminhando na direção certa, a nossa visão está sendo alcançada. E o Andy Stanley, ele diz assim: sua cidade não precisa de outra igreja. Sua cidade precisa de um tipo diferente de igreja. Uma igreja na qual quem frequenta se sinta à vontade para trazer os amigos, os familiares, os vizinhos desigrejados. Uma igreja na qual os descrentes possam ir e ouvir a verdade transformadora do Evangelho de Jesus. É isso. Nós queremos ser uma igreja onde os membros se sentem à vontade, onde os frequentadores se sentem à vontade para falar: vamos lá na Nova Capital porque é muito legal. E lá você vai ouvir a Bíblia e o verdadeiro Evangelho. Nós queremos trazer os nossos amigos. E é por isso que a gente leva muito a sério o ser igreja. E terceiro ponto, nós levamos tão a sério esse negócio de ser igreja que nós queremos ser uma igreja simples. E aqui talvez seja um termo onde cada um compreende de um jeito diferente. E eu vou explicar o que é uma igreja simples. Uma igreja simples não é uma igreja onde o pastor usa camiseta, ok? Pode ser também. Uma vez me perguntaram: por que você usa camiseta? Né? É porque vocês são uma igreja simples? Não, é porque eu gosto. Eu gosto da camiseta. Não é porque... Ser simples não é isso, não. A gente quer fazer tudo com muita excelência. A gente quer fazer o melhor. Sabe por quê? Porque olha a obra de Deus. Outro dia eu estava com o Mateus numa conferência. E aí a gente saiu da conferência e eu olhei para o céu de Brasília. E Deus tinha feito um espetáculo. E a gente estava falando sobre esse assunto. E eu falei: a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Olha o nosso Deus. A gente quer fazer tudo com muita excelência. A gente quer fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. E a gente ora para que Deus mande pessoas melhores ainda. Para que a gente possa melhorar sempre. Por quê? Porque isso revela o Deus a quem servimos. Então, uma igreja simples não é que faz tudo de qualquer jeito, não é uma igreja que coloca alguma coisa lá e pronto, não. Uma igreja simples é uma igreja que tem um processo claro de crescimento espiritual. Uma igreja simples, ela para de fazer milhares de coisas, ela para de ter várias coisas que faz ao mesmo tempo e se foca em uma única coisa. Quando a gente fala sobre igreja simples, a gente está falando sobre a mesma missão. Eu quero que você que nos visita pergunte para a pessoa que te convidou aqui. Depois, quando acabar esse culto, vire e pergunta assim para ela: qual é a missão da sua igreja? Se ela errar, me conta. Ok? Me conta. Mas eu quero te falar uma coisa. Uma igreja simples, ela tem um foco claro. E a gente tenta martelar e lembrar o tempo inteiro o que a gente está fazendo aqui. Nós queremos fazer discípulos. Nós queremos fazer discípulos. Discípulos que se deleitam, que são transformados e que proclamam o Evangelho.
Esse é o tipo de discípulo que a gente quer fazer. Por isso é muito importante nós entendermos o que é uma igreja simples. O que é uma igreja simples? É uma igreja que tem clareza na missão e é uma igreja que tem clareza no processo. Gente, eu cresci numa igreja completamente ativista. Tinha 200 ministérios, tinha 200 coisas para fazer. Eu tinha que me envolver em 200 coisas. E ai de mim se me envolvesse apenas em 70%, que senão eu não era um crente sério, né? Já viu isso? Então, gente, eu cresci numa igreja mais ou menos assim. Sabe o que é uma igreja simples? Uma igreja simples, ela pegou aquela quantidade de tarefas e atividades na igreja e resumiu. Nós temos 3 tarefas. Sabe o que essa igreja faz? Sabe o que essa igreja precisa fazer? Aprender de Cristo. Ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Essa igreja precisa ter comunhão uns com os outros. E essa igreja precisa proclamar e testemunhar e influenciar as pessoas que não são da igreja. Só essas 3 coisas. E é por isso que a gente faz 3 coisas aqui na igreja. A gente participa de um culto, que acontece aos domingos. A gente participa de um grupo pequeno, que acontece uma vez por semana. E a gente serve as pessoas e a gente serve a igreja. Só isso. Alex, vamos começar o ministério dos homens e das mulheres? Não. Aqui nessa igreja a gente faz culto, a gente tem grupos pequenos e a gente serve. Não, mas ministério de mulheres é uma bênção. Mas aqui nessa igreja a gente faz culto, grupos pequenos. Vamos começar um ministério de homens? Não, aqui a gente faz culto, grupo pequeno e a gente serve. É isso que a gente faz. Alex, só isso? Gente, só tudo isso. A gente vive num mundo louco. A gente vive num mundo cheio de demandas. A gente vive num mundo que não tem horário mais para nada. Mas nós estamos comprometidos com a nossa missão. E entendemos que para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, entendemos que para cumprirmos a nossa missão, a gente precisa participar de um processo de crescimento espiritual. Todos os membros dessa igreja estão comprometidos com esse processo. E todos os membros dessa igreja estão focados em uma única tarefa: fazer discípulos. Sabe o que isso significa? Uma igreja simples. Entendeu? Que é uma igreja simples? É isso. Isso é ser uma igreja simples. Thomas Rainer, em seu livro chamado Igreja Simples, diz assim: as pessoas estão com fome de simplicidade na era da complexidade. E as igrejas podem alcançar essas pessoas ao se livrarem de atividades que as impedem de ser instrumentos de transformação. Às vezes a gente vive na síndrome de Marta. Não sei se você já ouviu falar na Bíblia a história de Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, bebendo do que ele estava falando. Marta estava na cozinha, preparando a comida e cuidando da casa, até que Marta vai até Jesus e fala: Jesus, como é que você deixa isso acontecer? Imagina ela falando isso para Jesus. O que foi, Marta? Olha só, eu estou aqui ralando na cozinha, cuidando de 4 panelas ao mesmo tempo, lavando, preparando tudo, e Maria está aí, no bem bom, te ouvindo. Jesus vira e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a principal, que é se deleitar em mim, que é se relacionar comigo. Gente, nós acreditamos que esse processo aqui é o que nos vai conduzir, é o processo que nos conduzirá a sermos discípulos de Jesus e a fazermos discípulos de Cristo Jesus. Agora, por que Igreja Nova Capital? Gente, nós somos apaixonados por Brasília. Eu casei com uma paulista que é mais apaixonada por Brasília do que eu. E essa foto de Brasília, ela não é uma foto exclusiva. Quem mora em Brasília sabe que quase todo o pôr do sol de Brasília tem um espetáculo de Deus para a gente. É ou não é? Se a gente tiver tempo, se a gente estiver no momento certo, na hora certa,
a gente vai ver um pôr do sol mais lindo do que o outro nessa cidade. E foi esse pôr do sol que nos conduziu a esse logo aqui. Por que laranja? Tem pessoas que ficaram, nossa, laranja é muito feio. Por que vocês escolheram laranja? Gente, a gente escolheu laranja porque tem tudo a ver com a nossa capital. Tem tudo a ver com Brasília. Vira e mexe, a gente vai ver as cores do nosso logo. Vira e mexe, a gente vai ver essas cores no céu da nossa cidade. Agora, por que nova capital? Eu preciso confessar uma coisa para você. Quando a gente veio para Brasília em 2018, a ideia era ser Igreja Capital, ou Igreja Batista Capital. E na mesma época, uma das maiores igrejas batistas da cidade, um dos pastores me procurou e falou, Alex, eu vi que você começou um projeto de plantação de igreja chamado Igreja Capital. Eu, sim, ele. Pois é, a nossa igreja a gente vai terminar o nosso nome, a gente vai apagar o nosso nome e a gente vai virar Igreja Capital. E eu, ai meu Deus, não acredito. E tal. Foi um choque ali no momento, mas como existem males que vêm para bem, para mim esse é um deles. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a nova capital, isso tem muito mais a ver com o evangelho do que apenas capital. Nós queremos sim ser uma igreja nova. Nós somos uma igreja nova, uma igreja recém-plantada. Nós somos uma igreja nova no sentido de pensar diferente das igrejas, sabe, mais históricas. Nós somos uma igreja nova e nós queremos ser uma igreja nova. E nós queremos participar disso, nessa capital. E cremos na nova capital que Deus está trazendo para nós. Tudo isso baseado em Apocalipse, capítulo 21, penúltimo capítulo da Bíblia. Lá no final, o apóstolo João, ele escreve Deus falando, vejam, faço novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. E é por isso que nós queremos ser uma nova capital. Porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus, ele está comprometido com uma nova cidade. Lá no versículo 1 diz, então vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova capital. Sempre que você olhar para o logo e para o nome da nossa igreja, lembre-se, Deus está restaurando todas as coisas. E um dia Ele vai voltar e vai restaurar totalmente tudo que foi estragado pelo pecado. E um dia a nova capital será estabelecida aqui nesse lugar. E a gente vai viver com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, hoje, além de compartilhar a visão e a base dessa igreja, eu queria compartilhar uma grande novidade. Uma grande novidade. E não apenas uma novidade, um sonho, ok? E antes eu queria contar uma história para vocês. Todos aqui conhecem, já ouviram falar de Walt Disney, né? Ou já foram lá nos parques de Walt Disney. E um dos parques de inauguração, ele estava previsto para ser inaugurado numa data, e o Walt Disney morreu semanas antes daquela inauguração. Então, existe uma foto da inauguração do Parque da Flórida, onde a esposa do Walt Disney está com uma tesoura, sabe aquela faixa com laço, o Mickey para lá, o Pluto para lá, o Pateta, todo mundo junto, fantasiado, e a esposa do Walt Disney então corta aquela faixa, e todos vibram e falam, uhul, parque inaugurado. E um repórter foi até a esposa do Walt Disney e falou assim para ela, poxa, pena que o seu marido não viu tudo isso acontecendo. Ela virou para o repórter e falou, você está completamente enganado. Esse parque só foi plantado porque ele viu. Se ele não tivesse visto, isso não estaria acontecendo agora. O que ela estava querendo dizer é, ele teve uma visão. E nós estamos vivendo a visão dele.
Se ele não tivesse visto, isso aqui não estaria acontecendo. Eu vou contar para vocês um sonho do nosso coração. Eu vou mostrar para vocês uma visão. E eu gostaria muito de um dia enxergar e viver essa visão. E eu sei que não é apenas para a nossa igreja. Para a nossa igreja eu falei bastante coisas, gente. Eu gostaria muito de ver uma igreja bíblica, contemporânea e simples. Essa é a visão dessa igreja. Esses são os valores inegociáveis dessa igreja. Desse jeito. A visão dessa igreja é nunca abrir mão de pregar o verdadeiro evangelho. A visão dessa igreja é nunca deixar de focar nos não alcançados, de ser uma igreja onde todos podem trazer seus amigos. E essa é uma igreja que sempre será simples. Simples. Essa é a nossa visão para essa igreja. E eu queria agora compartilhar para vocês a visão para a próxima geração dessa igreja. Alex, não tem um adolescente nessa igreja, é verdade. Não tem. Mas a gente vai começar com uma visão. Enquanto a gente não tiver uma visão, nós nunca teremos. E por que tudo isso? Eu ouvi várias vezes pais falando, Alex, eu amei a Igreja Nova Capital. Eu amei essa igreja, mas eu não posso fazer parte dela. E o porquê? Perguntei o que aconteceu. Cara, não tem nada para os meus filhos. Essa é uma igreja que não tem nada para os meus filhos. Eu preciso de uma igreja que tenha alguma coisa para os meus filhos. Sabe qual foi a minha reação? Minha primeira reação, falei, você está certo. Eu, no seu lugar, faria exatamente como você. Agora, a minha reação seria outra. Agora a minha reação seria, sabia que nós temos algo para o seu filho? O quê? O que vocês têm para o meu filho? Nós temos uma visão. Nós temos uma visão e a gente vai chegar lá. E a gente vai orar, e a gente vai batalhar, e a gente vai chegar lá. Eu queria apresentar para vocês que visão é essa. Uma visão para a nova geração. É um ministério, primeiro, antes de falar do ministério, é uma visão que a gente entende que essa igreja deve ser parceira. Nossa visão com o ministério de nova geração é sermos parceiros dos pais para conectar a nova geração com Deus e com o próximo, a fim de gerar devoção a Deus, comunhão com a igreja e influência com os de fora. Eu vou te contar uma coisa. Nós cremos que quem é responsável por discipular, lembra? A gente está aqui para fazer discípulos. Mas sabe quem é o principal responsável para discipular os filhos? Os pais. E a igreja? A igreja não está aqui para discipular as crianças, a igreja está aqui como parceira dos pais. Nós entendemos o nosso ministério como um ministério de parceria. E eu estava conversando com pessoas chaves, que eu vou falar no final sobre isso, para a elaboração desse ministério de nova geração, e a gente estava perguntando assim, o que foi inesquecível na nossa adolescência na igreja? Gente, a gente respondeu várias coisas incríveis. Primeiro, na igreja nós conhecemos os nossos melhores amigos. Gente, eu paro e penso na minha adolescência e eu falo, cara, ainda bem. Apesar de religiosidade ou ativismo, eu olho para trás e falo, meus melhores amigos eu conheci na igreja. Gente, eu fiz parte de movimentos incríveis na minha adolescência. E tudo que eu vivi como adolescente na minha igreja foi fundamental. Gente, a igreja foi um convívio social fundamental na minha vida. Entre alegrias, frustrações, liderança, trabalho, serviço. Gente, os talentos que uma pessoa adquire dentro da igreja são coisas assim inestimáveis. Enfim, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Nossa missão
vai ser sempre, em qualquer lugar, fazer discípulos que têm seu deleite em Cristo, que são transformados por Cristo, que proclamam o Evangelho de Cristo. Mas olha só a nossa visão. A gente quer dividir esse ministério de nova geração. E como a gente quer conectar, como a nossa visão é conectar a nova geração com Deus, com o próximo e com o mundo, a gente quer fazer então um ministério de nova geração chamado Nova Conexão, NC. Pegou aí? NC, Nova Capital, Nova Conexão. Tá bom? Então a gente quer fazer nova geração, um ministério de conexão. E eu queria explicar como a gente sonha cada um desses ministérios. Primeiro, a gente sonha um Conexão Baby. Sabe o que é o Conexão Baby? Nos cultos de domingo, a gente quer ter uma estrutura incrível para as crianças. Sabe, aquela estrutura. Eu não sei se a gente vai ficar aqui nesse hotel. Eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai estar em outro local. E quando a gente estiver em outro local, a gente vai pensar estrategicamente nos bebês. A gente quer uma estrutura para cada um deles. A gente quer uma brinquedoteca legal para os bebês já começarem a falar: papai, papai, quero ir para a igreja. Imagina o pai acordando o filho e falando: vamos para a igreja. E o filho: ah, não. Né? A gente não quer viver isso. A gente quer que as crianças, desde pequenas, falem: vamos para a igreja, vamos! Né? A gente quer pensar em cada detalhe, a gente quer fazer um check-in incrível. E a gente até pensou em alguns detalhes. Sabe uma das coisas que a gente quer fazer? Quem aqui já foi em restaurante, tipo Outback, que tem aqueles negocinhos de tremer, sabe? Pager. Sabe o pagerzinho? A gente quer botar um pager. A gente vai colocar um pager lá no ministério infantil. E quando o pai precisar ser acionado, vai tocar o pager, ele vai pegar o pager e vai lá pegar a criança. E talvez você fale assim: nossa, que desnecessário, né? Não tem necessidade disso. Eu também acho que não tem necessidade. Isso não é necessário. Mas você já pensou trazer um amigo seu? Entendeu? Estão entendendo? Já pensou trazer um amigo seu que não é cristão? Ele vem na igreja. Ele faz o check-in do filho dele. E a mãe apreensiva: ai, meu Deus, vou deixar minha criança aqui. Não sei o que. Deixa. A gente ganha a confiança dos pais. Ela vai com o pagerzinho dela e ela olha para aquele pager e fala: nossa, eu vou voltar mais vezes. Lembre-se, a única coisa que a gente quer que ofenda é o evangelho. A gente quer ser uma igreja incrível. A gente quer fazer o melhor. Se os restaurantes conseguem fazer isso, por que a gente não pode e não deve? Entende? Alex, isso é só forma. Eu também acho que isso é só forma. A essência são os pais sendo transformados, levando os seus filhos para perto de Cristo, discipulando a sua casa. Uma coisa que a gente quer fazer para já, disponibilizar material de discipulado para que os bebês conheçam o Evangelho e conheçam sobre Cristo. Disponibilizar material para os pais. A gente quer fazer um encontro semestral sobre educação de filhos, sobre direcionamento para os pais, de como devemos educar nossos filhos. O Conexão Kids, o que a gente quer no NC Kids? A gente quer uma estrutura incrível, com brinquedoteca em outro ambiente. Uma linguagem visual explicando o Evangelho, onde a pessoa entre e ela bate o olho na parede e fala: Evangelho, criação, queda, redenção, restauração. Hã? Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma. E a criança vai: tamo junto, elas vão aprender desde pequenininhas. A gente sonha com esse espaço. Outro, fazer check-in de confiança. E olha, desde as crianças, nós vamos implementar isso já. Para esse mês, sabe o quê? As crianças vão começar a ter grupos pequenos no domingo. Elas vão ter o culto, elas vão ter a mensagem, e a gente vai implementar os grudezinhos, lá para elas. E sabe uma coisa que o Mateus já vai preparar para essa semana? Ele vai fazer um resumo de aplicação do culto que elas estão tendo lá para as famílias. Essa semana, os papais e as mamães vão receber um resumo do que está sendo pregado lá no culto. Isso não é demais? Então a gente já quer começar a implementar isso logo. A gente quer fazer um encontro semestral também com os pais. E olha a grande novidade, nós estamos já planejando o primeiro acampamento infantil da nossa igreja. Posso ouvir um uhul? Cadê a tia da palminha? Aí. Gente, nós estamos levando a sério isso.
Nós queremos conectar as crianças com Jesus. Nós queremos bolar esse acampamento infantil. E a gente quer fazer, então, o Conexão Challenge. Conexão Challenge. O que é o Conexão Challenge? A gente vai fazer semestralmente ou anualmente. Sabe o quê? Gincanas. Memorização de versículos. Quem lê mais a Bíblia? Quem leva mais amiguinhos para a igreja? A gente vai começar a ensinar, sabe o quê? Para as crianças desde 3 anos de idade. Olha, você tem que fazer discípulos. Discípulo faz discípulos. Eu estou empolgado demais, gente. Estou feliz demais, porque isso é um sonho, mas a gente já vai começar a elaborar essas coisas aqui. Agora se prepare, sabe por quê? Pro Conexão Start. A partir então dos pré-adolescentes, algumas coisas já vão começar a ficar híbridas. Vai ter culto, o pré-adolescente, nosso sonho é ter um culto para ele separado também. Hoje, nós não conseguimos implementar isso aqui. Nós precisamos de um ambiente melhor, uma outra sala. A gente precisa, sabe do quê? A gente precisa de mais voluntários capacitados. A gente também quer ter uma estrutura incrível. A gente quer fazer check-in dos pré-adolescentes. Nós queremos, sim, ter o grupo pequeno dos pré-adolescentes, mas aí a gente já vai começar algo diferente. A gente vai criar uma comunidade virtual. É um mundo que eu não faço ideia de como fazer parte. Eu não sei nem como começar isso aqui. Mas, graças a Deus, existem pessoas na nossa igreja que eu creio que são capacitadas para começar isso aqui. A gente quer começar encontros com esses pré-adolescentes. Vai ter acampamento, vai ter viagem missionária, porque pré-adolescente não é aborrecente. Pré-adolescente, ele pode servir, ele tem que se apaixonar por Cristo Jesus. O pré-adolescente vai ter o challenge, ele vai servir no domingo. Até ele se preparar, então, sabe? Então é o Conexão Start, até chegar então no Vibe. Nossa, eu amo esse nome, velho. Imagina um adolescente falando, bora lá no Vibe. E talvez você fale, Alex, tudo em inglês? Pô, você queria que eu fizesse tudo em português? Conexão Começo. Não, Conexão Start. É muito mais legal, é muito mais contemporâneo. Entendeu? Não é muito mais legal, mano? Imagina um adolescente, bora lá no Vibe. E, gente, o Vibe tem uma coisa diferente. Meu sonho é fazer um Vibe todo em neon, velho. Já pensou? E sabe uma coisa que eu estava vendo? Imagina você ter um salão todo em neon. E sabe, a ideia é a seguinte. Vou falar a ideia é a seguinte. A ideia é eles se juntarem no sábado para ir praticar esporte, brincar, gincana, brinca. Aí depois todo suado, todo melado, sabe o que ele vai fazer? Vai pro culto do Vibe, mano. Entendeu? E aí, para entrar no culto do Vibe, tem que pegar um boné de neon, mano. Ou um óculos de neon. Ou uma pulseira, entendeu? E o adolescente vai lá. Mano, imagina um menino desse, imagina um adolescente desse, chamando os amigos para ir no Vibe, mano. Que coisa massa! Bora lá, vamos lá no Vibe. Pô, é muito legal os encontros e as conexões e tudo mais. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu estou querendo chegar? Então vamos lá. O que tem no Vibe? Criar uma comunidade virtual, ter grude semanal, ok? O adolescente ele já vai ter grude, assim como os adultos têm grude, a gente quer fazer grupos pequenos dos adolescentes. Acampamento e viagem missionária, ok? Servir no domingo e Conexão Challenge. Vai ter desafio, vai ter tudo mais para essa galera. E vai ter também o Conexão Plus, que são os jovens, grudes direcionados, ou seja, também vai ter grude durante a semana, vai ter culto mensal e tudo mais, etc, etc. A gente vai preparar esse pessoal para a universidade, ok? Agora, gente, tudo isso, porque nós queremos fazer discípulos de Jesus. Nós queremos fazer discípulos. A gente vai ter um logo específico, isso aqui não é... Gente, isso aqui é só o protótipo, tá? A gente vai ter um logo específico para cada conexão, para cada ministério, não vai ser o nosso NC. Então, assim, a gente está fazendo o lançamento da nova identidade. Esperem o que chegará para os ministérios de conexão da nova geração, ok? Agora, Thomas Rainer, ele disse assim, deveria ser mais difícil deixar uma igreja do que se unir a uma. No livro Igreja Essencial,
Tom Rainer, ele fala por que os jovens abandonam a igreja. Gente, que livro incrível. E eu quero falar que nós não queremos perder. Não queremos perder os nossos adolescentes, não queremos perder os jovens. Gente, daqui a pouco, essas crianças, hoje tinha pouca criança aqui, né? Mas vocês precisam ver, tem domingo que tem mais criança aqui que, meu Deus do céu, é uma loucura. Gente, daqui a pouco, no estralar dos dedos, essas crianças vão se tornar adolescentes. E aí eu fico me perguntando, que estrutura nós iremos oferecer para ela? Hoje a gente não tem como executar tudo isso aqui. A gente não tem um plano de ação para cada uma dessas coisas, mas temos uma visão. E a gente vai chegar lá. E para começar essa visão, para dar o melhor começo possível, essa igreja convidou uma pessoa para se tornar seminarista. A gente vai capacitar essa pessoa para aprender teologia, para se aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. E desde já, a começar por agora, essa equipe aqui, show de bola, vai dar início ao ministério de nova geração dessa igreja. A começar, então, pelo Conexão Baby e Conexão Kids. Ok? Então, a gente conta com o Matheus e a Jordana. Eu louvo demais a Deus pela vida deles. Inclusive, eles que vão fazer essa comunidade virtual, não conte comigo para isso. Ok? Se você for no meu Instagram, você vai ver que isso é impossível. Ok? Minhas redes sociais são horríveis. Eu sou péssimo com redes sociais. Mas, graças a Deus, a gente pode começar um ministério incrível aqui nessa igreja. Pessoal, eu queria voltar para o nosso texto, Apocalipse 21. Veja só. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Deus está empenhado em uma nova capital, uma nova Jerusalém. E nós queremos nos unir à missão de Deus de restaurar todas as coisas, de proclamar o Evangelho. Nós queremos essa nova capital aqui, nós queremos começar, nós cremos que nós já podemos começar a viver o reino de Deus aqui e agora. Não plenamente, mas podemos experimentar as bênçãos e as promessas do reino. Gente, nós temos uma visão, como eu falei. Nós temos só tudo isso. Nós temos uma visão. Foi interessante, o Matheus estava lembrando, a gente teve um grudão, todos os grudes se reuniram na quarta-feira à noite. E o Matheus, ele falou de uma conversa que eu tive com ele e com a Jordana em 2019. Eu tive uma conversa com eles e tudo que eu falei para vocês aqui de bíblico, contemporâneo e simples, eu falei para eles naquele café. Eu falei: olha, eu vou te falar como que é a Igreja Nova Capital. E comecei a falar bíblico, centrado em Jesus, contemporâneo, você pode chamar os amigos, é simples, com um processo claro. Quando eu acabei, o Matheus virou e falou: essa igreja é demais. Aí eu falei: só tem um problema. A gente não vive isso ainda. A gente vai chegar lá. Aí ele, né? Mas ele virou para mim e falou: cara, tudo que eu precisava era dessa visão. A gente vai participar disso junto com você. Vamos construir isso juntos. A gente não tem nem 1% de tudo que eu falei aqui em relação à nova geração. Mas a gente vai chegar lá. Deus está levantando pessoas. Essa é a comunidade dos discípulos de Jesus. E se você se juntar a nós para fazer parte dessa visão, se você se juntar a nós para fazer parte dessa igreja, vai dar trabalho.
Tem mais, além de dar trabalho, você vai lidar com pessoas difíceis, pecadoras. Você vai lidar com o pior pastor de Brasília. Sou eu mesmo. Ok? Mas eu creio que Deus está restaurando todas as coisas. Eu creio que Deus nos chamou para essa missão. E eu não quero conectar as pessoas a responsabilidades. Eu não quero te dar mais demanda. Eu não quero te dar mais responsabilidade. Eu quero te conectar com a maior causa que você poderia se unir na sua vida. Se você se juntar a essa igreja, se você participar desse processo de crescimento espiritual, se você abraçar toda a visão que foi exposta aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai conectar pessoas à eternidade. Nossa, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ninguém é igreja sozinho na sua casa. Não é isso que a Bíblia ensina. Não existe discípulo de Jesus que vive na sua casa quieto ou vive lá fazendo a sua devocional. Não, sou eu aqui. Não é isso. Deus estabeleceu os apóstolos, presbíteros, pastores, diáconos. Deus estabeleceu um grupo de pessoas. Ninguém é discípulo de Jesus sozinho na sua casa. Eu queria te convidar a fazer parte disso. Eu queria que mais pessoas, que Deus levantasse mais pessoas para que a gente alcançasse o maior número de pessoas possível. Essa é uma igreja onde a gente quer se conectar com os nossos amigos, parentes não cristãos e fazer o que Deus nos pediu. A gente quer fazer discípulos. E eu queria ler uma última passagem para encerrar, que diz assim: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. E aí ele continua e diz assim: tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Percebe? Nós fomos encarregados. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você tem uma responsabilidade: reconciliar outras pessoas com Jesus. Você foi conectado com Jesus? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, meu querido. Mas não guarde isso só para você. Não faça como eu fiz na minha adolescência, que não levei nenhum amigo meu para conhecer Jesus. Isso não faz o menor sentido. Não viva o seu cristianismo sozinho, centrado em você mesmo, centrado na sua família. Não é essa a missão do cristão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer discípulos. E sabe de uma coisa? Domingo passado tivemos batismo. E o que mais me entusiasma é saber que essa igreja participou de tudo. Sabe por quê? Porque quando alguém chega mais cedo, traz um café da manhã, arruma cadeiras, quando alguém passa slide ali atrás, quando alguém ajuda de alguma forma, essa igreja está colaborando para que pessoas conheçam a Jesus. É por isso que a gente serve na igreja. Não é porque a gente vai ganhar alguma coisa de Deus, não, é porque nós já ganhamos. É porque Cristo já morreu por nós. Entenda. Você foi chamado por Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem uma tarefa: fazer discípulos. E essa igreja quer te oferecer um processo, uma maneira de fazermos discípulos juntos, porque é muito mais fácil. Sozinho é muito difícil. Essa igreja quer te oferecer isso. Ok? Nós temos essa tarefa: reconciliar pessoas com Jesus, até que um dia Ele volte definitivamente, estabeleça a nova Jerusalém. Enquanto isso, a gente vai viver e estabelecer uma nova capital. Amém? Vamos orar?